Meus irmãos, Pai do Senhor para vocês, é um prazer, é sempre um prazer servir ao seu coração, contribuir de certa forma para a edificação do mesmo. A minha palavra nesse altar é de gratidão pela honradez da oportunidade de poder servi-los e de sentar à mesa com vocês daqui a pouco. Obrigado, pastor Josimar, pastora Beta. Deus abençoe vocês. Agradecendo a esse casal de líderes que Deus tem dado a vocês, se estende a cada pastor dessa casa, a cada obreiro que me recebe com um carinho que me constrange mesmo. Vamos ler Atos capítulo 12. Eu tenho o meu material lá fora. Se você não gostar do que você vai ouvir, compre-o a si mesmo. Se você disser que não vai ver, pelo menos compre e jogue em algum canto da casa. Ah, mas eu não quero jogar em casa. Encontre alguém na rua e dê para alguém. É o kit da nossa escola lá no Rio. São 5 DVDs e 6 mensagens, 6 aulas na nossa escola de princípio. Pastor Eduardo Reis falando sobre a queda de Lúcifer. Apóstolo Joel Pereira falando sobre Siloé. Pastor Augusto Nicodemos falando sobre a graça. E um irmãozinho aqui falando de oração e caráter. Tá bom? Esse kit tem... Você me ajuda a manter a escola nossa lá. Atos capítulo 12. O versículo é o 2. E o versículo é o 5. E matou a espada Tiago, irmão de João. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E matou a espada a Tiago, irmão de João. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Você pode ler esses 2 versículos, por favor, em alto e bom som, no 3, 1, 3. Olhe para cá. Olhe para mim aqui. Isso aqui é tempo de Herodes. E o tempo, por ser de Herodes, é o tempo que ele está dentro dele. Ele está totalmente envolvido com esse tempo que é favorável a ele, que está dentro do tempo. Então esse tempo é tempo dele, ele está usufruindo do tempo que lhe pertence. É o tempo de Herodes. É o tempo em que ele exercita ordens, diretivas à igreja. E quem executa esse tipo de ordem são aqueles que estão debaixo da sua autoridade e vão exercitar a ordem dele, uma vez o mesmo dando a estes poder para essa execução. Herodes se aproveita do tempo que ele está vivendo e reúne aqueles que estão submissos a ele e vai entregar nas mãos destes submissos a autoridade para vir contra a igreja maltratá-la. Então esse é o tempo de Herodes. É o tempo em que ele delega a autoridade para aqueles que estão
vivendo debaixo da sua autoridade, intrinsecamente internalizado esse tempo em que ele exercita o seu poder, uma vez entregando na mão daqueles que servem-o e vindo de encontro à igreja para maltratá-la. Então esse é o tempo de Herodes. É o tempo em que pessoas estão debaixo de ordens de Herodes, vivendo dentro do tempo que ele está dentro, para vir de encontro à igreja para maltratá-la. Então é isso que vai ser feito. A igreja começa a ser maltratada por pessoas que estão em pleno exercício do poder que foi entregue a elas por esse tempo que é o tempo de Herodes. Então elas vêm contra a igreja para maltratar. O que mexe com o meu coração é ver que todo o processo de maltratos com a igreja alegra os judeus. Os judeus estão alegres em ver a igreja ser maltratada. Aí mora um perigo, porque a alegria dos judeus causa ao coração de Herodes um êxtase em continuar exercitando esse poder de maus tratos à igreja. Então o que alimenta Herodes é a alegria dos judeus por ter a motivação errada e uma alegria certa. Alegrar-se não é o problema, é o que faz você ficar alegre é que é o problema. A motivação está errada e a alegria está certa, porque alegria é alegria e sempre vai ser alegria. Mas o que motivou essa alegria? Então o que motiva a alegria dos judeus é ver a igreja ser maltratada. Então isso chega ao coração de Herodes e isso o impulsiona a continuar a prática de entrega de poder àqueles que estão debaixo da sua autoridade, vivendo dentro do seu tempo, para vir de encontro à igreja maltratá-la. Então é isso que vai acontecer. A alegria dos judeus faz com que o coração de Herodes se incline mais uma vez para continuar manifestando-se dentro do tempo que é dele. Isso me incomoda, porque são homens debaixo da autoridade de Herodes, vivendo no tempo que Herodes está vivendo, são tempo deles também, vindo de encontro à igreja para maltratá-la. Mas a igreja tem um dono, mas o dono da igreja não faz nada. Não é porque ele é dono e não vai fazer nada que ele deixou de ser dono. Ele continua sendo o dono da igreja, mesmo a igreja passando por esses maus tratos, porque o tempo é de Herodes. Então existem coisas que Deus não vai fazer, mas não é porque ele deixou de fazer que ele deixa de ser quem é. Ele continua sendo quem é para a igreja, mesmo a igreja passando por momentos difíceis. Isso não neutraliza o relacionamento com aquilo que é dele. O tempo é de Herodes. Então Herodes está vivendo o tempo dele, mas está maltratando a igreja. O que a gente desconhece é que o tempo de Herodes passa, o da igreja não. Eu vou repetir para você. É essa consciência que a gente precisa ter. O tempo é de Herodes. O tempo de Herodes passa, o tempo da igreja não. Porque o tempo da igreja não está ligado ao tempo de Herodes. O tempo da igreja está ligado com o dono dela. E o dono dela não é Herodes, o dono dela é o dono dela. Você já sabe quem é o dono. Então a igreja passa por esses maus tratos e o dono dela não faz absolutamente nada. Mas ele não deixa de ser o dono. E a igreja que está passando por esse processo precisa ter consciência que, por mais que ela esteja dentro desse processo de maus tratos, vivendo dentro do tempo de Herodes, o dono dela continua sendo o dono dela. O tempo da igreja não está ligado com o tempo de Herodes, está ligado com o tempo dela. E o tempo do dono da igreja faz com que a igreja viva o tempo do dono dela, que é um tempo que não passa. Ele está acima do tempo de Herodes. Então deixa Herodes aproveitar o tempo dele, porque o tempo da igreja que ele está maltratando é um tempo permanente. O dele é transitório e passageiro. Então ele aproveita o tempo que tem para vir maltratar a igreja, mas a igreja continua dentro de um tempo que está acima do tempo dele. Só que isso incomoda a gente. Passar por momentos que a gente questiona por que Deus não está intervindo nisso. Se ele intervir, ele é Deus? E se ele não intervir, vai mudar alguma coisa? A questão é você ter consciência disso, que ele continua sendo quem é para você, independentemente se ele vai intervir em alguma situação dentro de você.
É você que tem que ter a consciência que o que me mantém em pé dentro do tempo daquele que é o meu dono é minha consciência de que eu posso estar passando pelo que estou passando, o meu dono não está intervindo em absolutamente nada, mas eu continuo sendo quem sou para ele que é o meu dono. Pronto, final. Então isso alegra o coração de Herodes, e Herodes é impulsionado agora em um nível mais alto de maus trato, que é pegar Tiago, e não tem muita conversa, ele pega Tiago e manda matar. Alguém vai utilizar-se de uma espada, e alguns vão dizer que é uma espada ligada diretamente a Herodes, e vai vir, vai prender a Tiago, e uma vez sendo preso vai ser morto, e o dono de Tiago não faz absolutamente nada. Tiago morreu, e isso causa uma euforia no meio dos judeus a ponto de alimentar o sentimento de Herodes mais profundo. Ele agora vai dar um passo mais além, vai pegar Pedro. Herodes vai pegar Pedro para prender e para matar. Essa é a sentença. Já matamos Tiago, a gente vai matar Pedro. Então Pedro é preso, e uma vez Pedro sendo preso, a sentença já foi liberada que ele vai morrer. Só que alguém diz para Herodes: é Páscoa, e Herodes é religioso, Herodes não mata na Páscoa. Presta atenção nisso. Herodes é tão religioso que ele diz assim: depois da Páscoa a gente mata Pedro. Era tudo que a igreja precisava. Por quê? Porque esse tempo em que ele diz: eu não mato Pedro agora, vou matar depois da Páscoa, é um final de semana. É o tempo que a igreja precisava para orar. Uma vez Pedro sendo preso, a sentença já foi liberada, Pedro vai ser morto quando terminar a Páscoa. A igreja aproveita esse tempo, que não é tempo de Herodes. Então Deus, ele faz isso. Ele, dentro do tempo de Herodes, manifesta o tempo dele para que a gente desperte e viva o tempo dele em oração. É isso que a igreja vai fazer. A igreja vai orar. Vai orar. E vai começar a orar. Quantas horas? Não sei. Posição de orar? Não sei. A igreja vai orar. A igreja vai se manifestar dentro do tempo que está manifesto a ela. E aí é que a gente precisa estar muito apercebido. Deus manifesta um tempo para que a gente se manifeste num tempo que Ele está manifestando para nós. O problema é que se você estiver dentro de um tempo que está manifesto a você, e você não se manifestar esse tempo, você perde o tempo que foi manifesto. Então a igreja se manifesta dentro do tempo que foi manifesto a ela. Pedro está preso, vai morrer depois da Páscoa. Você vai fazer o quê? Vou orar. E tem ferramenta melhor do que essa? Vou orar. A igreja vai para dentro de um lugar e vai começar a orar. Não existe lugar de oração até que eu decido orar nele. Eu faço do lugar, a partir do momento que eu oro, um lugar de oração. Então, porque oração não é lugar, oração é manifestação. Oração é ambiente, ambiente não é lugar, ambiente sou eu. Aonde eu vou, o ambiente me acompanha, porque eu sou ambiente de oração. A igreja está dentro de um lugar que não é um lugar de oração, torna-se um lugar de oração porque a igreja decidiu orar lá dentro. A igreja vai orar. Quando a igreja está orando, Deus entra na prisão de Pedro. Só que isso incomoda a gente. Você não deu nem um ai, mas tudo bem. Isso incomoda a gente, porque eu fui ensinado que se eu orar aqui, Deus tem que manifestar aqui. A gente se acha dono de Deus porque oramos a Ele. Deus não é obrigado a se manifestar no lugar que eu estou orando. E está aqui no texto:
A igreja está dentro de um lugar orando e Deus está entrando na prisão. A prisão é onde? Não é onde eles estão orando, é longe de lá. Então a igreja não está vendo Deus agir. Mas nem por isso ela deixou de orar. Que você não precisa ver Deus fazendo absolutamente, até porque você não vai ver nunca, nem eu. Que o dia que você começar a ver Deus fazer alguma coisa, não é Ele que fez. Porque Deus não se mostra fazendo, Ele só revela depois que fez. Porque o processo de execução é segredo dele. Se Ele um dia revelar o processo do que Ele está fazendo, Ele deixou de ser Deus. Eu aprendi uma coisa: quando você passa a explicar aquilo que Deus está fazendo, não foi Ele que fez. Porque o que Deus faz não se explica. É você diminuir muito, você ficar muito acima dele, tentar explicar aquilo que Ele... Então a igreja está orando e não está se arrepiando. A igreja está orando, mas ninguém está no chão. A igreja está orando, mas não tem coluna tremendo. Mas Deus está em algum lugar se manifestando, porque a igreja está orando. Eu posso liberar uma palavra, eu não tenho jeito de profeta, mas eu levo uma vida de profeta. Você não tem noção onde Deus está entrando, como resposta daquilo que você está orando. Mas eu preciso dizer uma coisa para você: você não está vendo, você não está se arrepiando, você não está tendo revelação, você não está tendo visão, mas acredite, se você está orando, Deus está se manifestando em algum lugar. Em algum lugar, Deus está se manifestando. Em algum lugar, dentro de algum lugar, Deus entrou. Mas eu quero que Deus entre aqui onde eu estou orando. Tudo bem, Ele entra aqui, mas não entra lá. O que você prefere? Ele dentro do lugar que você está orando, ou Ele se manifestando dentro de algum lugar que é o alvo da tua oração? Então eu não tenho obrigação nenhuma de se manifestar onde eu oro. Ele se manifesta em algum lugar que eu não sei, não percebo, mas Ele está entrando como resposta de oração que ainda não me veio. Mas eu não deixo de orar, porque eu não estou tendo resposta de imediata. Esse é o meu problema. Se eu não obtiver a resposta, eu deixo de orar. Porque essa pseudo-vida de oração está atrelada àquilo que Ele pode fazer por mim depois que oro. Não aquilo que eu possa ser para Ele no período que eu estou orando. A oração é para Deus, é para você mais conhecer você quando ora a Deus, do que você conhecer Deus quando ora. Porque a única coisa na vida é que quando você faz, você não mascara. A oração não me permite me travestir para Deus. Eu não consigo. Eu tenho que me desarmar, eu tenho que desafivelar tudo. Eu tenho que descosturar essa roupagem e aí eu me mostro quem sou. Não é para Deus, para mim mesmo. É na oração que eu sei quem sou. A igreja está orando e Deus está se manifestando. Deus entrou na prisão, não abriu nenhuma porta. E Ele precisa? Ele se manifesta e não faz barulho. Como é que eu fico todo arrepiado? Ele se manifesta e não faz barulho. Ele vai a Pedro, que está preso, pés e mãos, presos em 2 homens, dentro de um cárcere, na porta desse cárcere 2 homens, depois da porta desse cárcere outra porta, depois dessa porta outra porta, e depois dessa porta um portão que dá na rua. Então esse é o lugar que Pedro está, totalmente enclausulado. Deus entra nesse ambiente de prisão, porque Pedro está preso, só não é prisioneiro. Ufa. Deus entra e toca na ilharda, aqui. Toca e desperta ele. A igreja está orando, a igreja está vendo Deus tocar em alguma coisa? Mas Deus está tocando. Eu não estou gritando como... já estou profetizando, sei que não está pegando. Deus já entrou, você não viu, mas Ele já entrou. Você não está vendo, mas Ele já
tocou. Rafael, eu não estou tendo resultado, o negócio está assim. Final do ano, começo desse, está complicado demais. Você não tem noção do que Deus está fazendo. O problema é você intensificar a oração, independentemente de você estar obtendo o resultado que você quer. Porque é possível você orar a vida toda e não obter o resultado da oração. Desculpa. Porque o problema é que você quer ter o resultado, você não quer ser um. O problema é que eu quero ter um resultado, eu não quero ser um resultado. A oração mais faz com que eu seja um resultado do que eu obtenha um. A igreja está orando, Pedro está sendo tocado, despertou Pedro. Aí é loucura. Aí tem que ser crente para crer num troço desse. Tem aqui, doido, de manhã? Ó. Desperta, ele diz assim: levanta. Levanta. Para minha surpresa, para a sua, Pedro levanta. E as cadeias soltam. Mas ele continua atrás de uma prisão, mas não tem cadeia. Isso eu preciso entender. Pedro já está solto, mas ainda está preso. Não tem mais cadeias. Ele só está atrás de uma prisão. Sem a igreja saber, as cadeias já começaram a ser soltas. Pega essa palavra para alguém que entrou aqui e que deixou alguém em algum lugar totalmente enclausulado. Entenda, a sua oração está fazendo Deus soltar cadeias. Mas Rafael, a prisão ainda está fechada, mas não tem mais cadeias. As cadeias se soltaram. Mas Pedro está preso, mas não tem cadeias. Levanta. Bota a roupa. Bota a roupa. Veste a roupa. Calça sandália. Aí é loucura. Eu vou beber água para falar um negócio desse. A gente só acredita porque está na Bíblia. Não adianta, que não tem como a gente tentar explicar isso. A gente só fala. Eu não vou explicar nada, só vou falar. E não adianta também depois você perguntar para alguém: você entendeu? Se ele falar que não, respeite, porque é isso mesmo. Se depois me perguntar, me explique de novo. Eu falei: não vou te explicar, vou só narrar para você. Deus está dentro da prisão com Pedro, diga amém. Só que é uma porta com 2 guardas. Na frente dessa porta, uma outra porta. Na frente dessa porta, uma outra porta. Na frente dessa porta, um portão que dá na rua. Entendeu? Não entendeu? Entendeu? É isso mesmo. Isso é a profundidade que Herodes botou ele preso. Deus diz: bota a roupa, sandália, calça, me acompanha. É isso que aconteceu. Deus não vai na frente abrindo porta. Deus só diz: me acompanha. Isso é um segredo. Se pisar aonde eu estou pisando, você passa por onde eu estou passando. Faça desse ano uma oportunidade de pisar onde Deus pisa, de passar por onde Deus passa, de seguir os passos de Deus, que você vai começar a passar por lugares que você nunca imaginava um dia passar. Rafael, eu precisava de chave. Precisava enquanto você não seguia Deus. Agora que você segue Deus, você passa sem chave, você entra sem chave. Tem alguém que pega aqui ou não? Se você não pegar, eu pego tudo para mim. Ó, me segue. Só não esquece de pisar onde eu piso. Se eu for para a direita, vai para a direita. Se eu for para a esquerda, vai para a esquerda. Se eu descer, você desce. Se eu subir, você sobe. Se eu parar, você para. Esse é o segredo. Me acompanha. Pedro passa pela primeira porta.
Continua me seguindo. Pedro passa pela segunda porta. Pedro passa pela terceira porta. Pedro passa pelo portão. Quando chega no portão, Deus sumiu. E o texto diz que pensava que era um sonho. É assim mesmo. Tem coisas que Deus faz que a gente diz assim: isso aqui é um sonho. Que eu via DVD desse cara. É um sonho. Então tá bom. Pedro tá solto, liberto. Tá liberto? Não tá livre. Depois eu te explico. Pedro tá liberto? Eu vou perguntar e você responde rápido. Se você não quiser pensar para responder, fica tranquilo. Eu sei o que é isso. Recapitulando. Quem matou Tiago? Quem matou Tiago? Quem matou Tiago? Vou perguntar de novo. Quem matou Tiago? Diminuiu. Quem matou Tiago? E se eu te falar que não foi? Se eu te falar que quem matou Herodes foi a igreja, você acredita? Se eu te falar que quem matou Tiago foi a igreja, você acredita? Quem matou Tiago? Quem matou Tiago foi a igreja. Quando? Vou te mostrar. Os dois pertenciam à mesma comunidade, Tiago e Pedro. Aonde a igreja estava quando Tiago foi preso? A igreja só aparece orando por Pedro, mas a igreja não aparece orando por Tiago. Se a igreja orasse na mesma intensidade que ela está orando por Pedro, por Tiago, o Deus é o mesmo. Eu já começo a encerrar. Eu quero que você entenda que existem coisas que morreram na sua vida em 2016 por culpa sua, porque você não orou. E a igreja tem que levar isso como marca. Só que Deus é assim. Deus dá um tempo. É Páscoa. Vai perder Pedro como perdeu Tiago? Ou vai acordar para orar? A sentença saiu para Pedro. Pedro vai morrer. Você vai perder Pedro como perdeu Tiago? Ou você vai se levantar e vai começar a intensificar a oração? Enquanto eu falei que Pedro estava sendo solto, você se alegrou. Sai por aquela porta daqui a pouco entendendo que se você intensificar a sua vida de oração, você deixa de perder as coisas. A igreja não orou por Tiago. A igreja perdeu Tiago. A igreja orou por Pedro. A igreja libertou Pedro. Os dois pertenciam à mesma igreja, mas a mesma igreja decidiu orar por um. E eu pergunto aonde ela estava quando Tiago foi preso. De repente lavando uma louça. De repente envolvida em tantos papéis. De repente dentro de um escritório. De repente dizendo que não tem tempo para fazer isso. Totalmente envolvido com 48 horas por dia. Dizendo que não tem tempo para isso. Não tem tempo, mas Deus te dá. É Páscoa. A sentença foi lançada. Seu Pedro vai morrer. Você ora para ter ele livre? Ou você continua nos seus afazeres dizendo que não tem tempo para fazer? E você perde ele também. A perda de Tiago não pode inibir você para soltar o seu Pedro. Você já perdeu Tiago, não chore por ele. Mude a sua prática para soltar o seu Pedro. Isso aqui é profecia para alguém. Deus está te dando tempo para você orar. Só isso. Pedro vai ser solto. Quando ele chega do lado de fora, ele vai para casa onde a igreja está orando. Eu achei isso magnífico. Porque não foi a igreja que foi ao encontro de Pedro. Foi Pedro que veio ao encontro da igreja. Dá para você entender que quando você ora, você não precisa correr atrás das coisas. As coisas sabem muito bem o endereço de quem ora.
Os céus conhecem o endereço de quem ora. Vai dizer, vai para aquela casa, porque aquela casa tem orado por você. Dá para você entender que Pedro vai bater na porta e você vai ter essa batida como resposta. Eu estou profetizando para alguém. Eu não sei por quanto tempo, não sei em qual tempo, não sei em que momento, mas aqui a profecia está caminhando em direção à tua porta. Uma resposta, que é aquilo que dentro dessa porta você tem orado incessantemente. Pedro vai para lá, e Pedro bate na porta. Cadê os adolescentes? Tem aí adolescente? Jovem? Faz barulho aí, jovem. Escuta isso aqui é para nós. Eu pareço, minha idade deixa para depois. Olha para cá. Pedro bate na porta. Sabe quem vai atender a porta? Não é dirigente do ciclo de oração. Não é o pastor de uma igreja. Não é o membro mais antigo daquela comunidade. Quem vai atender a porta é um jovem. Uma jovem. E eu pergunto, o que essa jovem está fazendo naquela casa? Orando. Se essa geração nova entender que ela precisa experimentar resultados com a prática da oração, ela faz do quarto dela o melhor lugar do mundo, o altar que Deus tanto deseja. Ela estava naquele ambiente. Ela vai ter a maior experiência da vida dela quando Pedro bate na porta. Ela vai abrir. Quando ela abre a porta, ela se espanta, porque é isso que acontece. É possível você orar por uma coisa e quando essa coisa acontecer, você se espante, porque por mais que você ore, você não acredita que ela vai acontecer. Mas quando acontece, e se espanta. Ela se espanta a ponto de trancar a porta na cara de Pedro. É isso que acontece. Quando ela bate a porta na cara de Pedro, ela volta para o lugar de oração. Esperando isso aqui. Essa jovem ensina para a gente que nós não somos movidos por resultado de oração, ainda que queremos. Mas depois que eles acontecerem, eles não podem me remover do lugar que me fez obter esse resultado. Oração. Ela volta para o lugar que ela começou. E alguém pergunta, o que aconteceu? É alguém que parece com Pedro, é o anjo dele. Mas ela volta para orar. Eu encerro aqui. Deus quer que a gente ore mais, só isso. Não é que você não esteja orando. Deus quer que a gente ore mais. Porque a gente ao longo de um tempo, eu não sei qual é esse tempo, a gente acabou perdendo os nossos Tiagos. A espada de Herodes veio para cima. E a gente por se distrair com outra coisa, a gente acabou perdendo. A gente chorou a perda dele. Isso machuca, isso mexe com a gente. Mas não dá para a gente perder mais. Ora pelo seu Pedro. Você já chorou pelo seu Tiago, agora ore pelo seu Pedro. Não permita que a espada de Herodes faça a mesma coisa. Só tem uma coisa que faz com que a espada de Herodes não trabalhe, ainda que o tempo seja dele. Quando a igreja decidir se levantar para orar pelos seus líderes. Quando a igreja decidir cobrir o seu povo em oração. Que Deus te abençoe. Eu libero mais uma palavra para você. Vai haver batida na sua porta. Deus está preparando uma resposta para você. Pode ser essa semana, pode ser daqui a 15 dias, pode ser no decurso desse ano, mas entenda, Deus está reservando uma resposta ao seu coração. Diga para pelo menos 4 pessoas: você não tem noção do que Deus está fazendo para alegrar o teu coração. Você não tem noção do que Deus está fazendo para alegrar o seu coração. Que é isso? Eu estou ouvindo esse barulho na porta da tua casa.
Tem resposta batendo lá na porta. Eu li por acaso. O tempo de Herodes também tem fim, tá bom, gente? Ele vai ser comido por bicho. Eu estava lendo ali e falei, eita, os meus Herodes estão caindo por terra em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para poder participar da ceia do Senhor. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus só que crer. Eu preciso aprender a confiar em Deus. Levante a mão e diga: resposta só pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. Só a igreja? O que não vejo com os olhos naturais, a minha fé vai me dar forças para chegar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última. Vem de Deus, de Deus. Eu já entreguei, eu já entreguei. A última palavra vem de Deus. Levante as suas mãos, diga isso. A última resposta vem de Deus, de Deus. Este é o pão, este é o pão, este é o cálice que simbolizam o corpo do Senhor que foi moído naquela cruz por mim e por você. Você vai receber os elementos agora e depois nós vamos tomar a ceia juntos. Quando você pegar o pão e o cálice, você se senta para a gente poder tomar ceia juntos. Pode servir. Bora, mano. Aleluia. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem o escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. a vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças para enxergar. Cante. Além, além, eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã
tens o meu coração na presença de Deus derramar. Mas só despedir estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo oração que aceitar. Teu imenso poder me virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Vamos ficar em pé, por favor. Vamos orar. Vamos orar, vamos orar, Pai. Nós te louvamos por este momento em que podemos, como igreja, Senhor, mais uma vez orar. Muitos de nós estamos do lado de fora já, como Lázaro estava, mas muitas circunstâncias têm nos atados, estamos travados, limitados. Senhor, desata o teu povo agora, que as cadeias sejam quebradas agora, as cadeias da impiedade, as cadeias da iniquidade, as cadeias da religiosidade, Senhor, que as cadeias sejam quebradas agora. Quebra as cadeias da imoralidade. Quebra, Pai, quebra as cadeias agora. Quebra as cadeias. Cadeias sejam quebradas, cadeias sejam soltas agora.
Senhor, obrigado porque temos recebido a Tua palavra e nós cremos na Tua palavra. Você está segurando nas mãos esse pão e ele simboliza o corpo do Senhor Jesus que foi moído naquela cruz em meio em seu lugar. Chegada a hora, ele tomou o pão, partiu, deu aos seus apóstolos e disse: este é meu corpo, este é meu corpo, este é o pão vivo que desceu dos céus. Coma desse pão e seja grato ao Senhor. Agora comamos. Após ter comido do pão, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova e definitiva aliança que é feita em meu nome. Troque o seu cálice com 2 ou 3 pessoas, diga para elas: nós temos uma aliança, nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, nós temos um compromisso em Deus, nós temos um pacto de sal. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, tudo se fez novo, tudo se fez novo. Levante esse cálice. Digno é pode dizer glória a Deus. O cálice é descartável, estão recolhendo. Vamos dar as nossas mãos, vamos orar juntos mais um pouco. A hora já está findando, mas quantos são agradecidos a Deus pela vida do pastor Rafael? Quantos gostariam que ele passasse um final de semana aqui com a gente? Está convidado, Rafinha. Está intimado agora. Começa a orar aí agora. Começa a orar. Começa a orar aí onde você está. Não vai ficar nada que está oculto ficará oculto. Deus vai trazer à tona. Deus vai limpar. Deus vai limpar. Essa será uma igreja despertada, uma igreja avivada, uma igreja envolvida na verdade da palavra. Comece a orar onde você está, abra seus lábios, ore com fé, com ousadia agora.
Ore na autoridade do nome do Senhor Jesus. Ore. Levante sua voz, levante com força, com fé. Vamos nos unir em oração. Diz que a igreja orava. Pedro foi livre. As portas se abriram. Deus foi glorificado. Herodes caiu. Que a igreja orava. Ore em línguas, ore no Espírito. Ore pela tua família, ore pela tua casa. Ore por aquilo que Deus está colocando no teu coração. Ore para aqueles que não estão aqui. Ore porque eles não puderam vir. Ore, 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 ore agora, ora. Senhor, 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 manifesta o teu querer. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha a tua presença. Venha a manifestação da tua glória. Não aqui na igreja só não, Senhor, lá em casa, nos outros ministérios, em outras igrejas, sobre outros pastores, sobre jovens, sobre adolescentes, sobre crianças. Senhor, nós repreendemos agora esta fúria da espada de Herodes. Nós repreendemos agora, Pai, essa fúria do mal. Nós repreendemos, Pai, essas ações do inimigo. Entra com o livramento, entra com provisão, entra com a tua graça, Senhor. Entra nos nossos negócios, entra no nosso trabalho. Vamos, igreja, vamos, amado. Levante sua voz. Marcha aí onde você está. Ore com toda a autoridade e ousadia. Senhor, Senhor, nós confiamos nas suas mãos. Nós te entregamos o ano de 2017. Nós te entregamos cada família pastoral. Nós te entregamos cada músico, cada adorador. Nós te entregamos cada líder de ministério. Nós te entregamos cada líder de célula. Nós te entregamos, Pai, cada pessoa, Pai, que tem sido agregada ao nosso pastoreio. Senhor, não permita escândalos na obra. Não permita, Pai, desatinos, mentiras. Não permita, Pai, pecado escondido. Não permita, Pai, aquilo que não te glorifica. Não permita nos esconder atrás de desculpas. Senhor, traz à tona para o livramento, para o corpo, para a edificação da igreja. Senhor, entra agora com o teu poder nessa casa, nessa família, nesse leito de hospital, nesse presídio, na política dessa nação, no esporte desse país, Senhor, nas telecomunicações, em todas as áreas. Senhor, há muitos empresários aqui passando dias difíceis, delicados, mas, Senhor, estamos baseados no poder da tua palavra, estamos baseados na nossa confiança na tua palavra. Tu tens sido o Senhor da igreja, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso pastor, tu és o nosso guardador, tu és o nosso amado, o amado da nossa alma, Pai. Estende o teu braço forte enquanto nós oramos, estende o teu braço forte enquanto clamamos, e realiza a tua obra. Seja um ano de conversões de família, seja um ano, Pai, em que milhares sejam salvos, ganhos, batizados, consolidados, que o nosso fruto permaneça. Senhor, não permita perdermos os nossos filhos para as drogas, não permita perder os nossos filhos no divórcio, não permita perder os nossos filhos, Pai, nas questões que envolvem, Pai, o homossexualismo, o lesbianismo, as questões morais. Senhor, entra no coração da igreja e sara dessa lepra, sara desse câncer, sara dessa doença. Satanás, o Senhor Jesus que te vê, te repreenda agora. Bata em retirada, leva teu lixo, leva o teu mal. Não há nada para você aqui, não há nada nessa igreja para você, não há nada nesse ministério. Senhor, ilumina o entendimento desse povo, abra o entendimento desse povo, revela o teu querer, revela a tua palavra, revela a tua glória. Senhor, mamão não vai tomar o nosso tempo, mamão não vai nos escravizar. Nós somos servos do Deus vivo, nós estamos debaixo do senhorio do Senhor. Pai, estende o teu braço forte, nos desperta, nos incomoda. Oh Senhor, nos incomoda e glorifica o teu nome na nossa vida. Glorifica o teu nome nas nossas vidas. Glorifica o teu nome nas nossas vidas. Joga a tua mão lá em cima agora, crente. Recebe essa resposta na porta da tua vida. Recebe essa resposta. Recebe esse Pedro batendo na porta da tua casa. Recebe esse Pedro batendo na porta da tua empresa. Recebe esse Pedro chegando hoje com essa resposta, essa notícia boa, essa notícia do céu, essa resposta vindo do trono. Recebe esse milagre esta noite, meu Deus, essa tarde, esse dia. Joga a tua mão lá em cima e dá um brado de louvor, dá um brado de adoração, dá um brado de gratidão. Diga: eu creio, aleluia.
Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Levante a mão direita. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e te dê a paz. O Senhor guarde a tua saída aqui do santuário, teu trajeto para casa, tua entrada no teu lar, e essa semana e esse mês de janeiro da sua vida seja tempo de graça, de avivamento, de manifestação da tua fé. Oramos no poderoso nome de Jesus. Os que creem recebam, digam glória a Deus.